Bom, para a gente começar, eu queria repercutir com você um fato. O governo do Paraná decretou emergência hídrica por 90 dias para todo o estado, né? É a terceira vez desde o ano passado que o governo está ampliando aí essa medida, que antes era válida apenas para a região metropolitana e sudoeste. Como que você vê essa medida afetando as empresas de energia e de saneamento da região? E se você acredita, na verdade, se essa situação ela pode se expandir até para todo o país? Olha, a empresa de saneamento da região é uma só, né? No Paraná é a estatal Sanepar, naturalmente que sim, ela é afetada por esse fenômeno hidrológico. É uma espécie de azar, né? Você tem um problema específico regionalizado num estado, há 6 anos atrás foi em São Paulo, agora está sendo no Paraná. Não quer dizer que você vai ter um problema nacionalmente. Né? Por exemplo, no estado de São Paulo, os reservatórios da estatal Sabesp estão muito bem. Os reservatórios de Minas Gerais da Copasa estão em situação confortável. Então, não dá para fazer uma leitura nacional do problema regional. Regionalmente, naturalmente, a Sanepar vai ter que passar por esse processo de ter menos volume, de ter menos, enfim, de ter que tomar cuidado com o recurso hídrico de forma que esse rodízio não se torne algo pior, né? Que possa passar esse período aguardando um período chuvoso que começa ali no final de novembro, que possa, de alguma forma, salvar a lavoura, né? Que a gente volte a ter uma hidrologia um pouco mais perto do normal que salve essa situação. Mas é um problema regional, um problema específico dos reservatórios de saneamento do estado do Paraná. Não tem uma leitura nacional, não tem uma leitura para as empresas de saneamento dos outros estados. Nesse caso específico, é necessário que a leitura seja esmiuçada e feita estado a estado. Não que a gente não esteja vivendo uma crise hídrica nacional. Tá? Nacional, exatamente. Mas exatamente, muito bem lembrado. Esse anúncio de hoje, ele não necessariamente faz com que a gente chegue a conclusões nacionais. É só isso que eu quis dizer. Não, muito bem pertinente, muito bem colocado, exatamente isso, né? Nessa semana, inclusive, o Comitê de Monitoramento aí do Setor Elétrico solicitou a realização de estudos, né, para preservar a água nos reservatórios, que está ali no nível bem baixo dos últimos 91 anos, né? Como a estrutura da matriz energética brasileira a gente sabe que acaba sendo muito dominada pelas hidrelétricas, e isso realmente acaba afetando nos casos de estiagem, né? No seu ponto de vista, o investidor, como que ele deve acompanhar essa questão de hidrologia do país para tomar suas decisões, né? Muitas vezes eles vão comprando ali o papel, tem o Sanepar, tem outras hidrelétricas também, mas aí quando vem uma situação como essa, como investidor, como ele deve se comportar em relação a uma crise hídrica, muito bem colocada, como você falou, no Brasil todo, né? Não só aí no Paraná. Esse tema é muito bom. E é até interessante você fazer essa pergunta, porque em 2014 a gente teve uma situação mais tranquila que a atual, porém teve uma situação de susto. Em 2015 a gente teve uma situação muito parecida com a do atual. A gente não está com o menor reservatório em 91 anos, mas a gente teve a pior hidrologia de 91 anos. Em 2017 a gente teve um problema também, um pouco mais tranquilo do que o atual, porém muito específico à região Nordeste, cujos reservatórios terminaram um período seco a 4%. Né? Então, o investidor está um pouco acostumado, para falar a verdade. Eu me recordo que em 2014, apesar do susto ter sido inferior ao atual, o impacto nas empresas do setor elétrico foi muito maior, porque o investidor estava vivendo aquilo pela primeira vez desde 2001. Né? Em 2001, o Brasil teve um racionamento, e aí passou 13 anos e o investidor tomou um susto. Né? E aí tomou um susto, o setor mudou em 13 anos, os investidores mudaram, os gestores mudaram, as pessoas envelheceram, então o arcabouço legal mudou. Então ali foi um susto muito grande, que na essência significou uma grande oportunidade de investimento, porque foi um susto desproporcional que o mercado apresentou comparado com o tamanho do problema. Hoje, a gente tem uma situação grave, não é uma situação inédita, mas tem uma situação grave muito semelhante a 2015. Isso faz com que os investidores estejam mais calmos. Né? Você não está vendo uma bolsa, ou mesmo um setor elétrico, que reage a uma probabilidade alta de ter racionamento. Não é assim que os investidores têm reagido. E, na minha opinião, os investidores estão corretos, porque a probabilidade de racionamento, apesar de tudo,
é uma probabilidade baixa. O que eu recomendo para as pessoas nesse momento é ter muita calma e muita paciência na leitura das matérias, na leitura dos headlines, não se focar muito no título de uma matéria, porque pode ter muito susto e muito barulho, mas a situação ela precisa ser interpretada de forma mais técnica, mais aprofundada. A gente está no período onde os reservatórios sempre caem, que é o período que não tem chuva. A gente, combinado a isso, está num momento de recuperação econômica, ainda bem, que é o que todos nós queremos. Essa combinação de recuperação econômica acelerada com um período seco e uma hidrologia muito complexa, como você disse, a pior em 91 anos, é uma combinação que aumenta muito o risco. Mas a gente não pode fazer nenhuma análise em relação, por exemplo, a 2022. Em relação a 2022, eu me refiro à hidrologia. Não é possível ser feita uma análise em relação ao próximo ano. A análise que todo mundo consegue fazer, ou que todo mundo tenta fazer, ela é restrita até o final do mês de novembro. Às vezes as pessoas perguntam, se eu chegar em novembro com um reservatório muito baixo, isso não significa que eu vou ter um problema em 2022? Não significa. O período chuvoso do Brasil é tão intenso, se a gente tiver uma hidrologia normalizada, e se a gente, num cenário hipotético, só para você ter uma ideia da dimensão das coisas, num cenário hipotético em que não existisse demanda, não tem demanda, mas tem hidrologia e tem as hidrelétricas construídas, uma hidrologia normal, sem demanda, seria suficiente para construir num ano 3 reservatórios. Então, assim, a chuva, a hidrologia, ela é muito mais significativa do que o tamanho dos reservatórios. A escala é muito maior. Então, se você tem um verão onde a chuva é ruim, porém não tão ruim quanto a que acabou de passar, ou seja, se a gente não tiver novamente o pior ano numa série de 91, ou pior ano 2 anos seguidos, que é uma probabilidade estatisticamente baixa, se isso não acontecer, 2022 está garantido. Então, as análises são 2022, depende de um fenômeno estatístico de baixíssima probabilidade para ser um problema. E como a gente sobrevive até novembro, que é quando os reservatórios atingem o seu nível mais baixo. E aí tem uma série de medidas, que você citou esse comitê de emergência que foi construído, que não é a primeira vez que foi construído, também foi construído nos outros anos onde teve essa crise. O comitê ele passa a operar o setor e todas as variáveis do setor pensando em evitar um racionamento. Então, a importância desse comitê vai além da transparência para a sociedade. É importante a transparência da sociedade. É importante que as pessoas entendam que esse problema existe para que, eventualmente, de forma voluntária, a sociedade consuma um pouco menos de energia. Então, é importante a transparência. Mas, além da transparência, é importante que a operação do setor seja tocada com a consciência de que todas as decisões precisam ser tomadas em medida de urgência. Então, hoje o setor tem que ser operado até o final de novembro somente com o norte. O norte estamos em crise e todas as decisões que tomaremos levarão em consideração essa crise. Você tem várias medidas que são tomadas. Por exemplo, quando a gente pensa nas linhas de transmissão do país, elas têm uma capacidade física de quanta energia elas podem transmitir do ponto A para o ponto B. A gente hoje tem um problema localizado no Sudeste, não tem um problema no Nordeste, não tem no Norte e não tem no Sul, apesar do problema que você citou da Sanepar. Não tem um problema nos reservatórios hídricos do Sul comparado com o do Sudeste. Não estão em níveis bons, mas estão melhores que o Sudeste. E você, como consequência, está escoando energia do resto do país em direção ao Sudeste. Esse escoamento ele tem um limite físico. O limite diário da operação não é igual ao limite físico. Né? A operação ela acontece de uma forma que não estresse as linhas de transmissão e aumente o risco de ter uma falha na linha de transmissão. Então, se opera o limite de transmissão, a capacidade de fluir energia de uma região para outra do país, se opera com alguma gordura. Então, num período de estresse, essa é uma das discussões. Podemos reduzir essa gordura? Isso é uma decisão operativa. Outro exemplo de decisão operativa. Todas as hidrelétricas no Brasil, todos os reservatórios de água no Brasil de energia elétrica, eles têm um mínimo de água que tem que sair daquele reservatório todos os dias. Quer dizer, por que esse mínimo de saída de água diário não necessariamente é igual ao mínimo de entrada de água?
porque você tem outros usos da água. A água desce, aí você tem pesca, você tem hidrovia, você tem outros usos da água. A água não é exclusivamente utilizada para produzir energia elétrica. Então, nesses momentos de crise, o comitê ele tenta alterar provisoriamente a vazão mínima, a vazão é a saída de água, então a vazão mínima de cada reservatório, de forma a proteger os reservatórios. Ou seja, você está operando o setor pensando na crise hídrica, tentando preservar e sobrevalorizar a produção de energia elétrica em relação às outras atividades econômicas. Isso está sendo feito. Você tem como uma outra grande urgência do governo tentar ligar determinadas térmicas que não têm a compra do recurso natural. Você tem térmica a diesel, térmica a óleo, térmica a gás natural liquefeito. Nem todas estão rodando. Então, você tem um grande esforço desse comitê para ligar essas térmicas. Então, todos os esforços, eles são esforços para fazer com que o país sobreviva até novembro, sem uma necessidade de racionamento, e que em dezembro, até maio, que é quando chove, a situação se normalize. Assim foi operado o setor em outros anos de crise, e assim está sendo operado o setor. Então, a crise que a gente vive hoje, e é interessante a sua primeira pergunta, que é a questão do investidor, do mercado, etc., a crise que a gente vive hoje, ela é semelhante à crise que a gente viveu em 2015, sempre vai ter suas nuances, mas ela é semelhante em escala e gravidade. Em 2015, o país conseguiu navegar até novembro, e aí a chuva veio, e é a mesma coisa que a gente espera para hoje. Existe alguma probabilidade de racionamento maior que zero? Existe. Sempre existe. Você pode ter uma aceleração da recuperação econômica, um sobreaquecimento da recuperação econômica, você pode ter algum problema operativo, você pode ter uma hidrologia que, apesar de ser a pior, ainda tem alguma hidrologia, você pode ter uma pior. Então, quando você distribui as probabilidades, você com certeza vai ter cenários em que tem racionamento. Ainda é um cenário de baixa probabilidade, eu diria uma probabilidade bem baixa. O que não quer dizer que o operador do sistema, esse comitê ou a gente, tem que não ficar preocupado. Então, a minha recomendação para os investidores é, primeiro, não panicar, mas não estão panicando. Verdade seja dita, não está tendo pânico, né? Pelo menos refletido nos preços. Pode ser que tenha alguns indivíduos que panicaram, mas a Bolsa como um todo não panicou. E, na minha opinião, está correta, porque ela está vacinada, porque ela já viu esse evento no passado. Esse é o primeira recomendação. Segundo comentário é acompanhar esse negócio com alguma lupa, semana a semana, mês a mês. Ele é um assunto que ele pode evoluir de forma pior. O ideal seria que para os reservatórios, o ideal seria que a economia não crescesse, por exemplo, 10% ano contra ano, 11% ano contra ano. Não sei nem se isso é possível, mas aí a gente começa a bater na trave. Entendeu? Então, não tenho nenhuma crítica pontual a ser feita. Eu acho que, infelizmente, é a pior crise hídrica, todo mundo está vendo os dados. Existem recomendações técnicas. O modelo de operação brasileiro ele segue modelos matemáticos e estatísticos muito robustos, construídos ao longo do tempo. Então, a operação do setor é muito técnica e pouco política, ainda bem. Ainda assim, comete erros. Então, há uma luta de técnicos do setor, de pessoas que entendem do setor, para que esse sistema matemático e estatístico passe a dar mais peso ao passado recente e um peso menor ao passado distante. Porque em 7 anos a gente teve problema hídrico em 4. Independente da origem desse problema, ele tem se repetido. Então, será que nós deveríamos operar o setor ao longo do ano de forma mais conservadora, ou seja, usar mais térmica todos os meses para evitar momentos como o atual? Né? Essa discussão existe, talvez seja, em passando dessa situação, seja um grande legado que possa ser construído. Eu acho que é razoável o pleito para operar o setor de forma mais conservadora e ajustar um pouquinho o modelo matemático para dar mais peso para o passado recente. Esse é um pleito super razoável que vamos ver como é que vai evoluir.